A paz do Senhor, amados. Quero ler um texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, o versículo 10 até o número 13, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 10: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens. E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amados, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Tenho certeza que todos aqueles que são amantes da palavra de Deus conhecem essa história do Antigo Testamento, aonde nos conta sobre o início da trajetória do futuro rei Davi. A Bíblia diz no capítulo 16 que após Deus ele ter se cansado dos pecados de Saul, Deus decide então agora mudar o seu reinado, mudar o rei que estava sobre Israel, e ele convida Samuel para que viesse à casa de Jessé, para que ungisse dentre os seus filhos a qual Deus já havia separado na eternidade, para que viesse seu futuro rei de Israel. A Bíblia diz, e nós conhecemos a história, Samuel chega na casa de Jessé, passa os 7 filhos de Jessé, e Deus de forma enfática diz que nenhum daqueles seria o rei a qual Deus havia escolhido. A Bíblia diz que Samuel vira Jessé e disse: Acabaram-se os jovens. A Bíblia Sagrada diz então que Jessé responde: Não, ainda falta o menor, que está no campo apacentando as ovelhas de meu pai. A Bíblia diz assim que Samuel manda buscar a Davi, para que assim ele viesse derramar o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz, amados, que quando Davi chega, a Bíblia diz que o próprio Deus diz a Samuel: Este é aquele a qual eu separei para que viesse ser o futuro rei de Israel. A Bíblia diz que quando o Espírito desce sobre Davi através da unção, aquele dia Davi ele foi apoderado pelo poder do Espírito Santo. E desde aquele dia Davi nunca mais foi o mesmo. Eu quero que você entenda que toda a trajetória de Davi, toda a trajetória de sucesso de Davi, inicia no momento em que ele teve um contato com a pessoa do Espírito Santo. O Davi, antes de 1 Samuel capítulo 16, ele é alguém no anonimato, ele é alguém inconhecível, mas quando ele recebe do céu a unção do Espírito Santo, inicia-se aqui então a trajetória de Davi. O Davi que derruba gigantes, o Davi que assume o reinado, o Davi que vence guerra, não é por causa da força de Davi, mas é pela unção do Espírito de Deus que estava sobre Davi. O Davi de sucesso, que tocava a harpa e o espírito mau saía de Saul, não é porque era uma qualidade de Davi, mas é por aquilo que estava sobre ele, a presença do Espírito Santo. Eu quero que você entenda, amados, nesse texto, que por muitas das vezes, por ser um texto conhecido, nós não nos prendemos aos ricos detalhes que tem nesse texto. A Bíblia diz que Samuel ele pega o seu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, para que ali ungisse a Davi como rei de Israel. Quando nós lemos essa frase no hebraico, vaso aqui não simboliza aquele jarro de barro que nós conhecemos, a qual é formado pelo oleiro. A palavra vaso no hebraico significa chifre, que era retirado dos animais no sacrifício. Eles pegavam os animais, degolavam os animais, arrancavam o seu chifre e então usavam esse chifre como um vaso para que viesse trabalhar nas
atividades do templo, quando a Bíblia diz que Davi, ao invés de pegar um vaso, ele pega um chifre de azeite e unge a Davi. Eu quero que você entenda, amado, que o instrumento que Deus usou para ungir a Davi é fruto de um sacrifício. Um animal teve que morrer para que Davi viesse a ser ungido. Um animal teve que sofrer, teve que ser sacrificado para que Davi fosse ungido. E isso simboliza o sacrifício de Cristo. O cordeiro que João viu, ele é morto para que o Espírito Santo descesse no capítulo 2 de Atos. E da mesma forma que Davi não foi mais o mesmo quando o Espírito desceu sobre ele, a igreja também não. O mesmo Davi que depois de ser apoderado, vai vencendo guerra, vai vencendo nações, vai alcançando terra, simboliza a igreja que com a morte do cordeiro recebe o Espírito e vence as guerras. Eu quero que você entenda, amado, que a unção que está sobre nós é ela que nos capacita, e essa capacitação só vem porque o cordeiro foi morto. Davi, ele tinha essa compreensão. É tanto que depois de ter pecado, que depois de ter caído no Salmo 51, nas orações mais tristes da Bíblia Sagrada, Davi, ao pecar, ele sente que essa unção que o levou a lugares tão altos está saindo da sua vida, e ele vai gritar com a sua alma diante de Deus: não retire de mim o teu Espírito. Eu quero que você entenda que Davi não temeu perder a coroa, Davi não temeu perder o cetro, Davi não perdeu temer os seus servos, Davi não temeu perder o seu exército, mas Davi temeu perder algo precioso que se chama a presença de Deus. Davi entendeu que tudo que ele vivenciou não foi porque ele era bom, mas foi porque um animal morreu e o Espírito foi derramado sobre ele. Que essa palavra abençoe o seu lar, e que você entenda que o mesmo Espírito que estava sobre Davi está sobre você, para que você viva o sobrenatural de Deus. Amém.